O título da palavra de hoje, anota no seu coração, tá? E eu quero desafiar vocês, principalmente os adolescentes que são novos. Eu quero explicar um princípio para vocês, adolescentes. Quanto mais vocês estudarem, mais fácil a vida de vocês vai ficar. Quanto menos vocês estudarem, eles vão ter que dar muito murro e ponta de pedra. O que significa isso? Eles vão demorar mais para poder fazer as coisas. Hoje eu e meu pai estavam regulando a cadeirinha de bebê. Aí a gente sabe que cadeira de bebê é um quebra-cabeça, né? Tem umas horas que tem um negócio lá para tirar e a gente tava se batendo. Aí eu tive que ver o vídeo umas 2, 3 vezes e falei, é tão fácil para essa coisa assim. Se a gente se dedicasse para estudar, a gente saberia muito mais fácil e teria menos trabalho. Então, quando vocês guardam a palavra dentro do coração de vocês e vocês entendem isso, fica muito mais fácil passar pelas coisas. E o título da palavra de hoje é, fala para o seu vizinho, as batalhas que precisamos passar. O grande fato é que nenhum de nós quer lutar. O grande fato é que nenhum de nós quer esperar. O grande fato é que nenhum de nós quer lutar com gigantes, quer lutar com ursos ou com leões. O grande fato é que nenhum de nós quer ser desafiados ou a sair da zona de conforto, porque o conforto é bom demais. Talvez se nós fôssemos milionários e estivéssemos em casa, não precisássemos de nada, ficaríamos em depressão, porque nós não temos luta. E aí teria uma luta da depressão. A grande coisa é que muitas pessoas reclamam das batalhas que Deus nos dá, daquilo que nós passamos, mas de fato, se você não tiver batalhas, você não tem vitórias. Fala para o seu vizinho, para de reclamar das batalhas. Porque são elas que te dão a vitória. O parto para a mulher literalmente é um parto, amém? Literalmente é um parto. Só que aquele parto é necessário para que nasça o filho. São 9 meses esperando, vem as dores, ou então a cesárea, né? Que hoje tem a cesárea. Vem as dores da cesárea e tem o parto. E aí nasce o filho, ou a filha. Nasce a criança. Mas sem as lutas, não tem por que viver. Sem as lutas, não tem por que viver. E se você não tiver lutas, igreja, soldado que não tem batalha, qualquer coisa fora do normal é um extremo desafio. Aquele que não tem batalha, automaticamente qualquer ondulaçãozinha na frequência, qualquer perturbação é um desespero que só. E quando você está calejado, cai 1000 ao seu lado, 10.000 ao outro lado, você está lá inabalado. Por quê? Porque você aprendeu. E somente com batalhas é que se vence. Então tem batalhas que você vai ter que passar. Só que tem muitas pessoas que fogem dessas batalhas. Pastor, eu não estou pronto para lidar com esse conflito. Eu não quero lidar com essa situação nesse momento. Eu não quero ser confrontado. Eu não quero ser castigado. Eu não quero passar pelo vale de ossos secos. Eu não quero passar por nada disso. Só que quando você foge, você se rende. Alguém aqui já passou por partida da polícia para ser revistado? Mateus ali, Johnny, Lúcio também. Como é que você se rende? Você levanta, abre as 2 mãos, né? Abre as 2 mãos assim e fica totalmente à deriva, não é isso? O que significa estar rendido, igreja? É uma posição em que você não tem como reagir. Quando nós estamos rendidos em Cristo, você está falando o seguinte, eu não tenho mais como reagir. A minha alma não vai lutar com a tua presença, porque eu quero estar frente. A gente está tudo disponível. Só que quando você foge das batalhas, você está falando isso. Eu me rendo aos problemas. Eles são maiores do que eu. Eu vou deixar que os problemas me vençam. E aí você aceita o problema ao invés de confrontá-lo. Só que você esquece que quando você aceita o problema, ele não vai embora. Ele se torna parte de você. E você não consegue vencer. Você aprende a conviver com o problema. E é aquela velha história do cachorro no prego. Eu não vou contar porque está gravado, não. Depois eu vou ficar. Vou lá. Se você que quer ouvir essa história, vem pro culto que eu vou fazer o marketing aqui, né? Depois a gente conta. Então, quando você se rende aos problemas, você vai ficar lá chorando. Pô, Deus, por que minha vida não muda? Por que é a mesma coisa? Por que eu acordo de manhã, olho no espelho e não gosto do que eu vejo? Por que eu acordo de manhã e as coisas são do mesmo jeito? É porque você desistiu de lutar, porque você não quer ter o desconforto de falar, eu não aceito mais isso. Você não quer ter o desconforto de sair simplesmente do teu lugar seguro. Porque pensa que o problema vai embora se você deixar ele lá, mas o problema não vai sumir.
Pastor, então eu vou embora, o problema vai seguir você, porque o problema muitas vezes está dentro de você. Fala para o seu vizinho, você pode ser o problema. Pastor, eu vou embora da igreja agora, você está falando que eu sou o problema? Mais ou menos. Eu estou falando que o problema está dentro de nós, que o nosso caráter precisa ser mudado. Tem uma velha, essa aqui é nova, essa aqui não tem, eu contei muitas vezes, essa aqui é nova. Quando um artista vai fazer uma escultura, quando é uma escultura de madeira, ele tem que lapidar. Correto também? Só que a madeira, ela ainda é flexível. E no mármore, como é que é? É mais porrada. Aí, dependendo do material que o escultor está fazendo, é mais trabalhoso ou menos trabalhoso. Fala para o seu vizinho, é igual a você. Se a sua cara for de pau, fala para ele, se a sua cara for de pau, é menos trabalho. Se for um coração de pedra, é mais trabalho. Pergunta para o seu vizinho, você quer apanhar pouco ou quer apanhar muito? Eu quero apanhar pouco. Nós precisamos aprender que as lutas, elas não vão se vencer por si só. A gente tem que estar lá. E muitas vezes na Bíblia, Deus incita o pessoal para atacar Israel. Porque ele queria que Israel vencesse. Às vezes a tua vida está cheia de luta porque Deus está incentivando você a fazer o quê? Sair da tua zona de conforto. Você era muito dependente de uma situação. Quando ela sai, você vai acontecer o quê? Senhor, para onde eu irei? Vai tomar vergonha na cara e continua a vida. Portas são fechadas todos os dias, igreja. O grande problema é que nós, nas batalhas, nós estamos dando desculpas. Ah, pastor, mas eu não posso vencer isso. Ah, pastor, mas tem aquilo. E certamente existem pessoas que estão passando por aquilo que você passou agora, já venceram e estão numa situação muito pior. E uma das coisas que eu mais ouço, pastor, o fardo é pesado demais, eu não posso suportar. Aí tem uma pessoa lá, sem pai, sem mãe, uma pessoa que foi extremamente abusada, uma pessoa que está sem pé, sem braço, sem olho, sem nada, e vence a batalha. E você, com tudo que tem de qualidade, tudo saudável, família amorosa, igreja que te ama, com o Senhor Jesus, desiste da batalha porque não quer sair da zona de conforto. Luta e batalha não são algo fácil, igreja. Mas se você não vencer, você não vai ter vitória, você não tem o que comemorar. Por que nós comemoramos mais um ano de vida? Você está ficando velho, você vai comemorar feliz? Por que você comemora um ano de vida? Porque você está comemorando que você conseguiu vencer mais um ano. Porque na teoria você está um ano mais desgastado, a pele já não está tão boa, as olheiras já estão lá. Eu olhei esses dias e falei, meu Deus, a pele de galinha já começou a surgir aqui já. Cara já começou a deteriorar, ainda bem que eu estou casado. A mulher já não tem mais para onde fugir. Se ela tiver na pregação agora, eu estou quebrado. Tudo bem. Então já não tem mais para onde fugir. Mas as lutas, elas não vão fugir. Você pode se esconder, assim como Jonas. Lá em Jonas capítulo 1, do versículo 2 ao 3. Dispõe-te de ti, Deus falando para Jonas, e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio para zarpar para Tarsis, pagou uma passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Deus. E a história de Jonas todo mundo sabe como é. Ele quis fugir tanto da batalha que ele aceitou ser jogado no mar. E aí o grande peixe, que não fala que é baleia, tá, igreja? Você não fala que é baleia, não é baleia. Tá? O grande peixe foi lá e mordeu Jonas. Engoliu ele, ficou 3 dias lá. Ele tem toda a simbologia com Jesus, 3 dias. Jesus passou. Jonas tinha 2 escolhas. Ou ele não lutava e ele morria e virava adubo de peixe. Ou ele aceitava o desafio. Se ele não lutasse, ele ia virar estrume. E por que ele lutou? Nínive se converteu. Então fala para o seu vizinho, não seja egoísta. Quando você vence, as pessoas que estão ao seu redor vencem também. Aproveita a sua vida. Então por que você para de lutar? Sabe por que está dodói? Meu filho aprender agora. Está dodói. Fala cheio de tempo. Por que você está dodói, você parou de lutar? Sabe por que está pesado? Pastor, o senhor não sabe o que eu faço. Aí que eu falo para você, você não sabe o que eu faço.
Poderia contar meu testemunho, as coisas que eu tenho, as coisas que Deus permitiu me viver e como eu estou de pé aqui pela misericórdia do Senhor. Só que isso não vai mudar nada para você se você não entender que você precisa sair. O grande fato da igreja é que sair da zona de conforto dói. Não é fácil. Mas isso é necessário para você poder crescer. Você não pode viver todo o tempo nos braços do seu pai. Você tem que sair de casa, criar raízes, uma estrutura, uma família, crescer e entender esse princípio. Mas enquanto você ficar murmurando porque está pesado, pessoas estão vencendo no seu lugar. Pessoas estão passando por você e alcançando aquilo que Deus tem. Então, por que a gente desiste? Por que a gente se rende constantemente? Uma das coisas que eu mais ouço é, pastor, porque a luta é pesada. Quantas vezes já falou isso para mim aqui? Pastor, a luta está difícil, está pesada, não aguento mais. Certamente, quando você fala isso, você está procurando apoio. Ele está procurando uma desculpa para eu concordar com você que sua luta é pesada, porque isso faz você ter um aval para você não lutar mais. Até o pastor falou que minha luta é pesada, está vendo aqui, ó? Então eu não vou lutar mais. Mas Jesus, em momento algum, falou para você parar. Falou que aquele que pega no arado, olha para trás, não é digno dele. Então fala para o seu vizinho, dá um tapa nas costas. Pode estar difícil. Mas para de arrumar desculpa. Não para. Se você não suporta isso, e eu vou te dar a melhor verdade hoje. Sabe por que você desiste? É porque você perde a esperança e tem medo de encarar. Você olha para as lutas e fala assim, não quero mais isso. Por que muitos casais se divorciam? Porque eles preferem terminar aquele relacionamento do que encarar que podem ser restaurados. Pastor, mas tem coisa que é grave. Eu concordo. Eu concordo. Não tem problema, eu entendo. Nós estamos tendo sensatez. Pastor, ela está querendo me matar. Puxou a arma, um revólver. Está correndo perigo de vida. Mas não querer lutar e colocar desculpas é o mesmo que você ir para o oceano, amarrar uma âncora nos seus pés. Você não pode ser. Lá em Salmos 30, versículo 5, fala assim: pois a sua fúria dura só um instante, mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, ou o choro pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper da manhã. A única forma de superar a vontade de desistir, tem muitas vezes no nosso coração, é ganhar a batalha contra o seu maior rival. Pergunta para você, sabe quem é o seu maior rival? É o capeta, pastor. Não, não é o capeta. Fala para o seu vizinho, é você mesmo. Quantos de nós já fomos sabotados pela nossa própria mente? Às vezes você está ouvindo assim, ó, vai que você consegue. É todo mundo falar, eu sei que você tem capacidade, vai lá. Principalmente fala assim, não vai não. Que isso, besteira. Não é tudo isso não. Não é essa Coca-Cola toda não, vai. Tenta aí. Não vale a pena não. O pessoal fala assim, não estuda não. Tranquilo, vai perder de ano, tu é burro. Para que fazer isso? Tu não vai ganhar. E tem uma frase do mundo que fala assim, ele não sabia que era impossível, por isso foi lá e fez. O que significa isso? Que às vezes a palavra impossível está na nossa mente. Eu me lembro que eu acordava às 5, 6 da manhã, acordava às 5 da manhã, eu acho, acordava, me arrumava, lia a Bíblia, tomava um café, me arrumava, ia trabalhar na cidade, ia orando, voltava orando. Às vezes na hora do almoço ia para o monte, voltava do monte, subia o monte, descia do monte, subia o monte, descia do monte. Estava ali. Fiquei 7 anos nessa vida. 7 anos. Enquanto muitos estavam reclamando, eu estava ali. A grande questão é que nós, nosso maior inimigo é a nossa mente. Nós somos os mais sabotadores de nós mesmos. Nós somos aqueles que mais sabotam. Ah, você não vai conseguir esse emprego não, porque você não tem capacidade. Ah, você não vai conseguir fazer isso não, porque tua família ninguém conseguiu. Ah, porque tem maldição hereditária. Igreja, a pior maldição hereditária que tem é você ficar ouvindo a sua voz para não lutar enquanto você pode lutar.
A pior maldição hereditária não é a falta de educação que teus pais te deram. Não é os demônios que atacam sua família. A pior maldição hereditária é você estar ouvindo a sua voz e porque o seu pai é assim, porque sua mãe é assim, que você não vai conseguir lutar. Não é porque os teus antepassados não conseguiram vencer que você não vai conseguir. Porque todos nós, quando temos um encontro com Jesus, somos mudados e restaurados. Nova criatura somos. Para de arranjar desculpa nas coisas para não sair da zona de conforto. Pastor, mas eu já andei tanto. Eu estou tão cansado. Anda mais um pouco. Talvez a sua maior, que você queria ouvir era: o pastor vai falar que está tudo bem, que vai passar as lutas. Não. O que eu vou te falar essa noite é: lute para que você possa vencer e não espere a luta. Lute para que você possa sobreviver e conquistar aquilo que Deus te deu. Não para que você possa esperar. Então, lá em Romanos 7, Paulo fala da luta contra a carne e o espírito. E ele fala assim, do versículo 18 ao 25. Porque sei que a minha pessoa, isto é, a minha carne, não resiste bem algum. Porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que resiste em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois o meu íntimo da minha alma tem um prazer na lei de Deus. Contudo, vejo a outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-se prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os seus membros. Miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo, com razão, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Paulo está relatando a luta que ele tinha dentro dele. E não é diferente de cada um de nós. Dentro de você tem alguém falando assim: não vá, você não vai conseguir, você vai fracassou tanto, não vale a pena você levantar da cama. Eu estudei esses tempos, estava estudando essa semana sobre suicídio. Sobre um sociólogo que escreveu um dos livros chamado Suicídio, estava estudando um pouco a respeito sobre isso. E muitas pessoas desistiram de viver. E aí são 3 pontos que o autor destaca sobre o porquê que as pessoas desistem de viver e procuram suicídio. Mas isso é uma outra pregação. Você pode desistir de lutar, mas a luta não vai desistir de você. Você pode fugir, né, Jonas? Mas Jonas só ficou, entre aspas, em paz quando ele enfrentou a luta e conseguiu. Se você não lutar, o problema vai estar ali na tua porta. E sabe, uma das maiores desculpas que nós damos também é essa, mano. Provérbios 26, 13. O preguiçoso alega: há uma fera violenta no caminho, um leão feroz rodando pelas ruas. Às vezes nossa mente fala assim: não vai, é muito difícil. Não estuda, sua família, ninguém fez universidade. Não estuda, os seus pais não te dão exemplo. Não avança, os seus pais não são nada. Olha a tua casa, para onde é que você vai? Sabe o que eu vejo? Pessoas que não eram nada assim, porque não ouviram a voz interior, mas porque não desistiram de lutar. Eu vejo muitas pessoas colocando desculpas para não avançar, porque elas não querem enfrentar o seu gigante. E o que a gente mais vê, igreja, no Brasil, é o jeitinho brasileiro, que faz com que a comodidade das pessoas seja tanta que elas não queiram mais lutar, e faz com que as pessoas queiram ficar paradas. E muitas das pessoas estão acomodadas com os auxílios sociais do governo, nada contra, mas é tão pouco. Por que a gente está preso em coisas pequenas? Ah, pastor, porque eu não tenho capacidades. Então, você não tentou? Ou se tentou pouco e fala que não tem capacidade? Na faculdade que estou fazendo agora, eu começo a ler as disciplinas e vejo assim, que tem umas coisas bem difíceis para poder entender. Não são daquilo que eu gosto de estudar. Coisas bem difíceis mesmo. Para mim, no caso. Para outras pessoas são mais fáceis. E eu falo assim, e o pensamento bem para mim é o seguinte: tranquilo, eu só preciso de 70%. Então, se 30% eu não entender, os 70% entender, está tudo certo. Eu não preciso entender tudo, mas eu preciso entender a maior parte. Enquanto muitos pulam do navio, eu estou procurando olhar aquilo que tem de bom para poder enxergar. Se eu, pelo fato de ser pastor, concordar com toda a vontade que você tem de parar, vocês estavam paralisados no fundo do poço. O que eu posso falar é: dá um tapinha, está cansado? Bora, anda mais 2 passos. É que nem academia.
está se matando na repetição, chegou na última. Aí o professor fala assim, mais duas. Aí você já olha com aquela cara de raiva, né? Você sabe que eu estou morrendo aqui. Aí você fala, mais duas. Mais duas! Não era só mais duas, é mais duas agora. Pronto, agora mais três. Aí você fala assim, Michel, não eram duas, depois duas, agora mais três? Aí ele fala para você, tá vendo que você aguentava mais? Quantos nós superamos os nossos limites? Porque nos forçamos. Não é uma pregação coach, igreja, mas Deus está falando o seguinte para a gente. Nós precisamos entender que tem batalhas que nós temos que passar. E temos que parar de dar desculpa para essas batalhas. Já contei aqui, no meu casamento, quando o Ben nasceu, foi um momento muito difícil para mim e para a Renata. Um dos momentos mais difíceis do nosso casamento foi quando meu filho nasceu. Não por causa do meu filho. Meu filho é bênção, nós amamos já o nosso filho. Mas porque ele não dormia, eu não dormia, Renata não dormia. O que acontece na casa quando 3 pessoas não dormem? Está tudo errado. Minha sogra intercedeu por mim e falou assim, ô Renata, tu não está tratando ele mal demais, não? Eu falei, eu te amo, minha sogra. Pelo menos uma dentro para mim. Então passa por isso. A gente passou por um momento muito difícil. Em que a gente encrencava, qualquer coisa era faísca, qualquer coisa era lá, e a gente superou. Agora se eu pulo do barco, ou se ela pula do barco, o que vai acontecer? Vocês entendem? Às vezes a gente quer desculpa para abandonar a luta, ao invés de incentivo para lutar. Eu vou dar um incentivo para você lutar. Ou você vence ou você perde. Você quer perder a luta? Fala para o seu vizinho, você quer perder a luta? Muitas pessoas, muitas vezes a gente coloca tanto obstáculo, tanta dificuldade. Ah, tu pode trabalhar amanhã? Posso, mas eu só posso depois das 10. E tu pode das 10 às 12. E só posso depois que eu comer. Eu tenho que ter um intervalo de 1 hora a cada 15 minutos. Você não quer trabalhar. Às vezes a gente coloca tantos obstáculos. Ah, pastor, mas eu sou burro, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, burro, minha família é burra, todo mundo é burro. É um burreiro lá em casa. Ninguém sabe nada. Ninguém fez faculdade, ninguém estuda nada, ninguém sabe quanto é 2 mais 2. Ninguém consegue entender uma expressão algébrica, ninguém consegue fazer nada. O quadrado do cateto, da hipotenusa, teoria de Aristóteles, ninguém sabe nada, trigonometria, nada. Vivemos uma geração que dá desculpa para não vencer. Resumo é isso. A gente vive uma geração, infelizmente, que dá desculpa para não vencer. E quer desistir. E lá em Joel 3,10 fala assim, forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras. Encoraje o fraco dizendo, sou um valente. Deus não está mandando você desistir, está mandando você falar para o seu vizinho, você é forte, engrossa o teu lombo e vai. Porque se você não vencer, você vai chorar depois. Eu falei com minha mãe, eu falei assim, hoje eu infelizmente não estou trabalhando, mas Deus sabe todas as coisas. E foi uma das coisas que eu mais me arrependo é não ter ajudado mais meus pais. Minha mãe falou assim, meu filho, quantas vezes você quis ajudar a gente que não quis? Quantas coisas você não deu? Quantas coisas não deixou de ser me abençoar? Eu falei, mãe, a única coisa que eu me arrependimento é isso. Porque se ajudaram tanto da gente, por que eu não poderia ter ajudado mais? Mas ela falou assim, para você muitas vezes fez para ajudar a gente, e a gente não. Não dá nada mais conforto para os nossos pais que fizeram tanto pela gente. Eu dei para eles um ar-condicionado, dei algumas coisas para eles, mas eu queria abençoar muito mais. Não é que eu não abençoei, igreja. A gente tem que entender também que é importante na hora das lutas. A gente tem que entender que essas coisas vão passar. As batalhas vão passar. E como é bom você falar assim, ó, era difícil, eu fui lá e fiz. Era difícil, ó, eu fui lá e consegui fazer. Eu passei concurso público já na minha vida, passei universidade pública, passei um bocado de coisa. Estudei, era difícil para alguns, mas a gente conseguiu. Adão caiu no Éden, Jesus nasceu no deserto. A gente coloca desculpas, mas essas desculpas não vão poder mudar a gente. Lá em Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Abre suas Bíblias aí, por favor. Mateus 4, do 1 ao 11.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto foi quem? Entendeu? Tem batalhas que Deus está te levando. Vamos entender aqui. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve o quê? Fome. Fala para o seu vizinho, quando você passa 4 horas sem comer, dá uma fome, já imagina 40 dias, né? Dá uma larica. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Para quem está com fome é uma maravilha, tá? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois essa está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e seu resplendor. E ele disse: tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos o vieram e serviram. É isso que acontece depois de toda a batalha. Nós somos servidos pela presença de Deus. Jesus foi tentado, e quem está com fome vê um prato de comida na mão, você come qualquer coisa. A gente, quando mora sozinho, os meninos que estão aqui, adolescentes, vão entender isso quando forem mais velhos, e vão lembrar dessa pregação de hoje. Quando você está na casa de pai e mãe, a comida é maravilhosa. Quando você mora fora, se você não sabe cozinhar, você come o que tem. E às vezes a comida não é tão boa. O que é que você faz para temperar a comida? Você fica com fome. Quanto mais fome você está, mais gostosa é a comida. Guarda isso, que é uma lição muito importante. A gente tinha ditado na República que o tempero da comida era fome, né? Quanto mais fome, a comida é gostosa. Aí depois você tá com a barriga cheia e fala: por que eu comi esse negócio aqui? Eu não sei, né? Depois eu conto as peripécias eu aprendendo a cozinhar. A primeira vez que eu fui cozinhar um frango, estava na República. Eu lembro que eu tinha um frango congelado. Foi o que eu fiz, eu tirei o frango do congelador, falei: não tem nada para comer, esqueci minha carteira em Jaguaquara, estava em Chiquéria. Eu falei: vamos comer alguma coisa que tem um frango. Você sabe, a primeira coisa que você comer um frango tem que tirar ele da geladeira, do congelador, amém? Vai anotando essa receita em casa, tá? Aí eu falei: o que é que tem aqui? Tempero e sal. Falei: fechou. Frango, sal, tá tudo temperado, tá certo. Tem o que para poder fazer? Não tem vasilha, tem uma frigideira. Vou colocar na frigideira. Vai dar tudo certo. Frango congelado na frigideira com sal, sucesso. E tinha uma banana verde. Né? O que é que a gente faz? Pega o frango, tira da capa, coloca na frigideira, tira só um pouquinho de óleo, joga um pouquinho de óleo e deixa lá. Só que tava parecendo que era um show de reggae, porque só tinha fumaça na cara, a cara ficou toda fumaça. Vocês sabem que o frango tem que descongelar para você fazer ele. Eu não descongelei. Então, ele ficou queimado por fora, crocante por fora, preto. E por dentro ele ficou todo cru. Você ia comer isso? Não. Mas na fome você faz o quê? Só um pedacinho, né? E quando estiver bom, você está comendo. Depois você para de comer. E essa é a realidade. Jesus ele foi tentado na fome. 40 dias ele estava com fome. Mas hoje o pastor é formado em cozinha, tá? Você está vendo isso, né? O pastor. Eu falo pra minha mãe, falo assim, ó, tá vendo? Quem pensaria que o pastor saberia cozinhar, né? O pastor hoje pode dar até aula. Então Jesus, muito milagre, muito testemunho. Forte, é forte. Então, o que aconteceu? Jesus passou por tentação. E quem levou ele para ser tentado foi o Espírito. Foi a presença de Deus que falou assim: meu filho, tem que ser tentado. Ele foi tentado onde mais doía, quando mais doía, em 3 coisas. E o diabo fala assim: ó, se você me adorar, isso aqui tudo vai ser Deus. Você vai traduzindo. Você não vai precisar morrer na cruz. Você não vai sofrer. Você não vai ter batalha. Jesus falou assim: ó, tem que entender uma coisa, diabo. Tem que entender algo muito importante. Eu não estou aqui para cumprir aquilo que minha carne quer parar de lutar. Eu estou aqui para cumprir a vontade de Deus. E por que Cristo venceu? Nós somos aqui hoje. Fala para o seu vizinho, tem pessoas que estão esperando você vencer. Tem pessoas que estão esperando você vencer. E se você não vence, não tem troféu. Só conta a história quem venceu. Eu vejo Johnny contando a história do pescador dele. Eu fui para lá, pastor, a gente tem que fazer um retiro com os homens, pra gente dormir no mato, sem barraca assinada. Eu falei: quem vai é outro. Esse daí eu já não estou louco. Esse daí ele pode ir sozinho, ele Joab, leva a galera que gosta. Eu dormi no chão. Deus pagou alto preço para mim. Não vou não. Mas é cada...
vai pescar, pastor, pega lá os peixes, não sei o que, eu só vou essa história. Foto, raramente a gente vê, né? Então a gente vê duvidoso, né? Pode ser montagem, não, mas... E ele vai lá, pesca, e aí ele vence. Eu vou querer essa batalha para mim? Não, porque não é meu chamado, é o chamado dele. O problema é dele, não é meu. Pode fazer acampamento, botar umas barraquinhas, negócio legal, fazer um churrasco, negócio mais tranquilo para mim. Ele quiser dormir no meio do mato, o problema é dele. Eu não tenho nada a ver com a história dele. É batalha que eu não... Tem batalha que você não precisa passar, igreja. Jesus já pagou o alto preço. Mas tem batalha que você tem que lutar. E algo que eu quero falar para vocês aqui, para a gente poder estar encaminhando no final da pregação. Abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao 11. E pode deixar o livro de Samuel, capítulo 17, aberto. A gente vai ler mais coisas. 1 Samuel 17, do versículo 1 ao 11. Os filisteus juntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam-se num lugar conhecido como Éfes-Damim, fronteira sangrenta que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se, acamparam-se no vale de Carvalho, em Elá, e se posicionaram em ordem da batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado de uma montanha, e Israel ocupou o outro lado dessa montanha, e havia um vale entre eles. Saiu da fileira dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias. Era da cidade de Gate, media 2,90 metros de altura, jogador de basquete de alto nível. Ele usava capacete de bronze e vestia um coraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos, e trazia pernas protegidas por caneleiras de bronze, e carregava no ombro uma espécie de escudo de bronze com um dado por sobre as costas. A haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de salão, e na ponta de ferro pesava 7 quilos, 200 gramas, e seu escudeiro caminhava na sua frente. Então Golias parou e bradou para as tropas de Israel: por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu, e vós servo de Saul. Escolhi entre vós um homem que venha lutar comigo. Se entre vós puder ferir-me e vencer, passaremos a servir como escravos. Se porém eu vencer e o ferir, vos serei nossos escravos e os servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel, dai-me um guerreiro e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo Israel ouviram toda tal propósito dos filisteus, encheram-se de espanto e de tremor. Você já conhece a história. Não tinha ninguém. E muitas vezes essa voz do gigante que a gente ouve. 2 metros, na Bíblia fala que não. E Saul, naquela época, quando ele foi ungido a rei, ninguém chegava nem no ombro de Saul. Só estava no ombro. Saul já era grande. Saul não quis encarar. Ele, além de ser grande, ele era forte. E carregar 60 quilos nas costas não é para qualquer um. Venhamos e convenhamos. A gente carrega um galão de água, já vai morrendo, né? Tem alguns homens que carregam um saco de cimento nas costas. Mas lutar com 60 quilos aqui nessa parte, fora a lança, devia dar equipamento de 70, 80 quilos de equipamento para ele. Ele carregava 80 quilos de equipamento o dia todo. E a armadura não é que nem roupa que a gente tira e coloca a hora que quer. Vocês sabiam disso. Você coloca a armadura e tem que ficar lá forever. Você tem que dormir com a armadura. Às vezes você dormir com a armadura, porque você vai que o inimigo vai te atacar à noite. Está despreparado. Então ele era alguém muito forte. Então quando a gente olha para os problemas, às vezes os problemas são fortes. Pastor, estou com câncer. Pastor, estou depressivo, estou ansioso. Eu sei que os problemas são grandes. Eu não estou desmerecendo a sua luta. E essa pregação não é para desmerecer a sua luta. Eu estou te explicando o seguinte, que tem lutas que você tem que passar. E você tem que vencer. Porque Jesus fala, Isaías fala, pelas suas pisaduras nós somos parados. Por aquilo que ele sofreu, nós recebemos o espólio, nós recebemos as bênçãos. Então, quando nós vencemos, quando nós superamos obstáculos, as pessoas colhem. Eu preguei uma vez sobre bênçãos hereditárias. Quando você é abençoado, seus filhos são abençoados. Quando nós passamos por lutas e vencemos, aquilo gera testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando nós desistimos, nós nem para a história entramos. E lá em 1 Samuel 17, 24 a 25, fala assim: assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando, esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: viste aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem vencer.
Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de imposto em Israel a família do seu pai. Isentar de imposto todo mundo queria, né? Para não ter problema. O que significa isso? Tinha uma recompensa para vencer. Talvez a sua luta tenha uma recompensa na hora que você vai vencer. Ter um casamento mais tranquilo, passando na faculdade, passando na escola, ter sua família restaurada. Às vezes tem uma recompensa implícita. Conseguir um emprego, estudar para ter uma certificação melhor, sair da zona de conforto para ter uma vida de maior qualidade. Às vezes tem algo ali. Eu me lembro quando eu trabalhava com vendas, algo que a gente aprendia bastante é oferta a todos os clientes. Cada oferta você vai melhorar mais um pouquinho. E essa oferta, você não tem medo de ofertar, é o que você vai vender. Quanto mais você oferta, maior a probabilidade de vender. E tratar isso no nosso cérebro às vezes não é fácil. Mas se a gente não parar de lutar, as recompensas chegam. As coisas acontecem e vêm sobre nós. Davi ouviu o pessoal falando, ó. Tem um cara ali que está botando terror e ninguém quer sair da zona de conforto para enfrentar. Parece os nossos dias. Poucas pessoas querem sair da zona de conforto para enfrentar. E eu acho que todo mundo perde tempo nisso. O que eu faria se eu fosse rico? Você gasta mais tempo pensando o que você faria se fosse rico do que você tentando lutar para poder ficar. Você acha que vai ficar rico só porque você pensou? Está errado. Pastor, vou jogar na Mega Sena então. A probabilidade é muito baixa. Não faria isso. Se você vai sempre fazer tudo direito. O pastor está legalizando? Não estou legalizando, não estou apoiando, não concordo. Mas cada um faz a sua vida o que quer, inclusive pular da ponte. Eu estou falando para você o seguinte: ficar rico ou não, se você quiser, é uma escolha sua. Mas fugir daquilo que Deus está mandando para você vai implicar em você ficar paralisado, soldado social. Esperando quem que vai enfrentar essa luta? Quem que vai conseguir isso? Chega na época das eleições, a gente começa a orar para que Deus possa eleger o melhor prefeito, vereadores. Por que a gente não olhou para que Deus mandasse os melhores candidatos? Agora, do que tem, a gente tem que escolher. Eu não estou falando mal de ninguém. A gente trata, tá? Lá em 1 Samuel 17, do 24 ao 37, fala assim, do 24, do 25, do 33 ao 37. Não, perdão. 1 Samuel do 33 ao 37, 17, do 33 ao 37. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra os filisteus para lutar com ele, porque não passa de uma criança e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, surgia um leão ou um urso feroz que arrebentava uma ovelha do rebanho. Eu perseguia, atacava, arrancava a ovelha de sua goela, e se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão, o urso, e assim será com esse inconciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército de Deus viu. Davi disse mais: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai que o Senhor esteja contigo. Pode puxar essa Bíblia. Se Saul não passa pelo urso, pelo leão, ele teria capacidade de vencer Golias? Não, porque ele não tinha experiência com Deus. Às vezes as lutas pequenas que nós passamos é um preparativo para as lutas maiores que vão vir na frente. Se a gente pula a etapa, a gente não consegue combater as batalhas maiores na frente. Pastor, mas está pesado demais. Então começa a resolver os pequenos problemas primeiro. Mata o leão, mata o urso, depois vai matar o Golias. Resolve os abacaxis pequenos, depois vai para os grandes. Agora, se você não quer se capacitar, vai chegar uma hora que você vai viver isolado, porque você não quer confrontar as coisas que estão vindo. E eu entendo, sinceramente, aqueles que estão parados, paralisados. Eu entendo e respeito. Cada um é de um jeito. Mas Deus não fala para a gente parar. A não ser que a parada seja aquilo que Davi fez. Saul queria emprestar as roupas para ele falou assim: não quero, não serve para mim. Ele foi lá e parou para fazer o quê? Pegar as pedras do rio para poder acertar. Pegar as pedras para poder acertar Golias. Então, se a parada for para você pensar numa estratégia de como vencer os obstáculos, ok. Mas se a parada for uma desculpa para você não lutar, tem uma coisa. Tem batalha, você tem que ir lá e vencer e acabou.
Tem coisas que é sim, sim, não, não. Não tem jeito, não tem meio tempo. A gente às vezes fica naquela... Pô, eu não sei, que é difícil. Tudo ruim. Vimos uma geração também muito melancólica, que é tudo muito sentimental. Tem que ter sentimento, pastor, porque se não tiver sentimento, não vai. Meu coração, pastor, está aflito. Não vejo que batalha. Acha que Davi estava como? Davi era pequeno. Davi não passava de um menino. Vai olhar para Golias. Então, se Saul era grande, Davi já era pequeno. A armadura de Saul não cabia em Davi. Ficava sambando. Então a gente presume que Davi era baixo, com estatura menor. A média naquela época era 1,50, 60 de altura. Para enfrentar um cara do dobro do tamanho, quase. Pensa aí. É como meu filho querer me enfrentar. Meu filho tem 93 centímetros. Eu tenho 1,75 m. É como ele querer me enfrentar. Você acha que dá jeito? Quem que você acha que vai ganhar? Eu vou falar se você está querendo me enfrentar. Mas Davi não olhou para isso. Davi olhou para quem ele servia. Era o Senhor dos Exércitos. E aqui que entra no final da pregação. Nós servimos a Cristo. Nossa batalha não é só nossa. E aqui ou lá fora, vai ter batalha. Vai ter luta. Briga de foice, faca, facão. Tudo. A única diferença é que nós não lutamos com essas coisas. E a sua maior arma é orar. Pastor, não estou conseguindo. Vou orar um pouquinho. E tem dias quando está difícil para mim, eu vou orar. Não tem sido dias fáceis para mim, gente. Não tem sido dias que a gente às vezes tem vontade de sair da zona de conforto. Eu tenho enfrentado muitas batalhas, muitas dificuldades. Só que eu tenho que me motivar a lutar. Eu tenho que me motivar a acordar naquele dia e fazer isso. Eu tenho que me motivar, porque se eu não fizer isso, como é que eu vou cuidar de vocês? Seus filhos precisam disso. Seus vizinhos, a sua família. Se você não lutar, você vai aplaudir os outros. Fazer parte. Não venha me falar que você é incapaz, não. Eu não estou vendo ninguém capaz. Quem aqui já viu aquelas histórias de gente que não tinha braço, perna, mão e conseguiu vencer na vida? Gente que foi abandonado, abusado, gente que cresceu na favela, gente que cresceu em qualquer lugar e venceu. Então, você tem que falar com a sua mente. Calma, vamos pra cima. Sabe por quê? Porque às vezes a gente coloca desculpa demais para não vencer. E eu lembro, vou dar um testemunho rápido, né? Estava na academia. Minha esposa começou a falar isso aqui é ruim. Eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, faz exercício. Fica na tua e faz. Não fala mais do exercício, não faz exercício, fica certo. Só faz. Porque se está parado, reclama que não faz nada. Se faz alguma coisa, reclama que está fazendo. Faz que vai dar certo. Quer fazer esteira? Faz esteira. Faz 10 horas de esteira que dá tudo bem. Mas não reclama, vamos pra cima. Vamos pra cima. Tem pessoas que não sabem o que é isso, que elas não mais fazem. Tem pessoas que ficam colocando impossibilidade onde não pode. Pastor, eu sou burro. Isso não é burro. Você não quer ser inteligente. Pastor, eu sou incapaz. Você não é incapaz. Você não quer ser capaz. E quando a gente tira as travas e começa a avançar, quando nós confiamos em Deus e colocamos nele, a porta que Deus abre e a porta que Deus fecha. Porém, fala para o seu vizinho, Deus abre a porta, mas cabe você entrar pela porta. Jesus teve que lutar no deserto. Por que você não quer lutar? Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, o diabo quis se andar. Quis te peneirar. Eu pedi para que você se fortaleça, não para que você fuja. Deus orou para que Pedro fosse fortalecido e não fugisse.
Podia ser autoria minha, tá? Parafraseando. Ele pediu para que Pedro fosse. Então, fala para você ainda quer desistir. Fala para ele, se você desistir, se você não lutar, se você se render, você jamais vai alcançar aquilo que Deus prometeu. Eu imagino Deus falar assim, por que ele está reclamando que não tem vitória? Se ele não luta? Por que ele está reclamando que as coisas não acontecem se ele não se relaciona? Ele quer ficar em casa assistindo Netflix. Feche seus olhos.